Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Danilo Gustavo Rodrigues de Oliveira. Ele é biólogo e doutor em biologia pela Universidade de Brasília. E ele trabalha num laboratório que faz prospecção de fármacos, entre eles o estudo aí de medicamentos que podem até combater o coronavírus. Nós vamos conversar com o Danilo, porque o Danilo ele é estudioso no assunto e existe uma preocupação que ele levanta quanto à automedicação com a cloroquina, que está sendo muito falada aí. O Ministério da Saúde, inclusive, acabou de baixar um protocolo para o uso desse medicamento, que é propagado pelo presidente da República, de certa forma até irresponsável, como o medicamento milagroso para curar, combater o coronavírus e curar a Covid-19, que é a doença originada pelo vírus, né, o coronavírus. Existe uma preocupação das pessoas que trabalham com isso, e o Danilo é um dos cientistas que estão preocupados com isso. E nós vamos falar com ele sobre isso. Como vai, Danilo? Tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado pelo convite, João. Um prazer estar aqui com você. Danilo, faz para a gente uma avaliação sobre a situação que a gente está vivendo aí, como eu relatei, você está acompanhando, obviamente, essa propagação, de certa forma, ao meu ver, irresponsável do uso da cloroquina de forma indiscriminada. O que significa isso aí? Como é que você faz essa avaliação? Eu acho que assim, as pessoas estão muito desesperadas para conseguir um fármaco muito rapidamente, né? O vírus ele surgiu e foi diagnosticado a primeira vez em dezembro de 2019. Então, a gente tem uns 6 meses, mais ou menos. O tempo mais, em geral, o tempo que leva para desenvolver um fármaco leva em torno de 10 a 15 anos. Então, a ciência está fazendo tudo o que pode para conseguir fazer os fármacos mais rápido possível. As etapas de desenvolvimento de fármacos, geralmente, elas passam por duas etapas. Uma conhecida como testes pré-clínicos, que são feitos em ensaios in vitro, né, que são ensaios que são feitos em placa de Petri, são feitos com cultura de células, então não é feito dentro de corpos de animais, são feitos tudo dentro de placas e culturas dentro do laboratório, então não tem nenhum animal envolvido. Algumas células são replicadas, células humanas, mas é só uma célula, não é um organismo vivo, né? E aí, depois desse ensaio in vitro, passa por ensaios em animais, para ver se tem efetividade nos animais. E aí, depois que tem efetividade de um animal, geralmente tem que ser feito ensaio em mais de um animal, o que demora mais. E aí, passa para os ensaios em humanos, se tiver efetividade, de fato. Estima-se que em torno de 7% só dos fármacos que têm efetividade in vitro conseguem passar para a etapa de testes clínicos em humanos. Então, é muito baixo, né? Tem vários estudos que já foram feitos que o pessoal relata a efetividade in vitro e as pessoas acham que já pode começar a usar o medicamento. Mas não é bem assim. A chance de ele realmente ter efetividade no ensaio clínico é bem baixa. Aí, depois que começa os ensaios clínicos, tem 3 fases nos ensaios clínicos, né? Tem a fase 1, que é uma fase que vai procurar mais segurança farmacológica, ver se o medicamento não está sendo prejudicial para a pessoa, não está sendo tóxico, não está matando mais do que salvando, que não vai adiantar não, um medicamento que seja tóxico, né? Tem um medicamento da fase 2, que ele vai passar por uma fase de efetividade para pegar um grupo pequeno de pessoas e vai ver se ele tem efetividade naquele grupo pequeno. E a fase 3 você já vai ampliar para ver se realmente ele tem efeito maior. Aí tem que passar por 4, tem que ser um experimento que tenha 4 elementos. Ele tem que ser multicêntrico, ou seja, ele tem que passar em vários hospitais de várias cidades diferentes para pegar várias populações diferentes, porque às vezes uma população tem
uma carga genética específica que faz com que o vírus manifeste de uma forma diferente nessa população, né? Por exemplo, a malária, ela não ataca quem tem anemia falciforme, né? Ela tem um ataque muito baixo em quem tem anemia falciforme. Então, se tiver uma população com uma alta taxa de anemia falciforme, não vai ter malária e isso pode atrapalhar os resultados de um medicamento anti-malária, né? Esse teste de fase 3 tem que ser randomizado, ou seja, tem que ser aleatorizado, não pode escolher quem vai ser tratado com o quê, tem que ser uma coisa aleatória, sorteada. Ele é comparativo, ou seja, você vai comparar ele com outros remédios ou com um placebo, se não tiver um remédio já existente. E também tem que ser um duplo cego. O que significa isso? Nem a pessoa que está tomando o remédio sabe que o remédio que ela está tomando é o certo ou é placebo, e nem o pesquisador que está administrando sabe, para ter condições de ter mais confiabilidade, né? Porque às vezes o pesquisador, sabendo, ele pode manipular alguma coisa. Então ninguém sabe e isso dá mais confiabilidade no resultado. Se ele passar para um estado deste, de fase 3, ele pode ser aprovado para medicamento. Só que isso demora em torno de 10 a 15 anos para acontecer. Então, como a gente tem muita pressa para fazer um medicamento para essa doença, que é uma pandemia mundial, o que está sendo feito é pegar medicamentos que já existem, que já são comercializados, e está fazendo um reaproveitamento deles. Né? Eles já existem uns testes de segurança farmacológica, já foram testados em animais, então pode pular algumas etapas. Eles fazem o teste in vitro, que aí eles conseguem ver se tem um efeito em cultura de células humanas, e aí depois já pula para um teste de fase clínica com humanos. E sem passar pelo processo assim, de animais, então. Ele pula o processo de animais e também pula a parte da segurança farmacológica, porque já sabe que ele não tem tanta toxicidade, naquela dose, pelo menos. Né? Agora, também, como a Covid-19 ela é uma espécie de... desculpa aí falar grosso modo, aí, mas pelo que a gente consegue observar, você me corrige, por favor, uma espécie de uma pneumonia, né, de uma trombose pulmonar, seria o emprego desses medicamentos já em fase de teste, já existentes no mercado, para tratar esse tipo de doença, é isso? Então, os objetivos são esses, de pegar um medicamento que já existe no mercado e tentar fazer com que ele atue na Covid-19 também. Agora, a cloroquina é um desses medicamentos? Sim, a cloroquina ela teve eficiência in vitro. Foi feito o teste in vitro, né, numa placa ou numa cultura de células e viu que ele tem efetividade para matar o coronavírus. Mas isso in vitro. Aí, na hora que passou para os testes clínicos com pessoas, teve vários resultados controversos. Principalmente porque um dos primeiros estudos que foram feitos em pacientes, ele foi feito por um estudo na França, em que só pegaram 20 pacientes, um número muito baixo. Ele mostrou que teve uma diminuição da carga viral, ou seja, se você for pegar o esfregaço da boca e do nariz das pessoas que estavam infectadas, você vai ver que a quantidade de vírus nesse esfregaço era menor, mas não diminuiu a taxa de mortalidade delas. Certo. Mas mesmo assim, o estudo foi muito controverso porque ele manipulou algumas coisas, do tipo, ele pegou um grupo e algumas pessoas saíram do grupo porque tiveram complicações. Então, quem estava complicando os resultados, eles retiraram do grupo. Então, depois eles até tiveram que dar uma explicação e se retratar na revista que foi publicado isso. Mas muitas pessoas acreditaram que isso seria a solução porque teve um resultado naquele trabalho. Mas foi um resultado que depois foi questionado e eles tiveram que se desculpar. E sobre os efeitos colaterais do uso da cloroquina? Você confirma, por exemplo, esses agravamentos de problemas cardíacos, por exemplo? Enfim, quais são esses efeitos colaterais do uso?
Então, o que acontece é que assim, a hidroxicloroquina, né, que é utilizada, não a cloroquina. A cloroquina ela é mais tóxica, né, utilizada justamente a hidroxicloroquina. Ela tem uma dose farmacológica assim, segura, na consideração que ela é usada para malária. Só que para poder utilizar no coronavírus, eles tiveram que aumentar um pouco a dose. Porque na dose que ela é usada para malária, ela não é tão eficaz. Aí eles tentaram aumentar um pouco a dose. Só que aumentando a dose, ela ficou mais tóxica, né? Que a diferença entre um remédio e um veneno é só a dose. Então, o maior estudo que já foi feito até hoje, né, que foi semana passada que foi publicado, que comparou vários pacientes, né, de uma forma bem controlada, que ele foi randomizado, multicêntrico, com placebo, tudo certinho. Ele chegou à conclusão que a cloroquina versus o placebo versus outros antibióticos, né, que é a cloroquina com azitromicina, ou cloroquina sozinha, ou a azitromicina sozinha, ou placebo, né, que eles compararam. Aí eles viram que esse grupo da cloroquina com azitromicina, ela não reduziu a taxa de mortalidade dos pacientes. Inclusive, foi o contrário. Em vez de ela não reduzir, ela aumentou a taxa de paradas cardíacas e também aumentou as alterações no eletrocardiograma dos pacientes, aí tendo arritmias cardíacas. Então, aumenta a chance de ter paradas cardíacas. Agora, o problema do uso desse medicamento é o problema porque ele está no mercado, né? Está nas farmácias e tal. O problema é a automedicação, né? Você fazer uma propagação de um produto desse como um milagroso para combater a doença, o problema é a automedicação. Fala um pouco sobre isso aí, Danilo. Então, o problema da medicação é muito sério, né? Existe uma suspeita, né? Não dá para falar que isso é a verdade, mas tem uma comissão do Ministério da Saúde que está tentando investigar se aconteceu um aumento do número de mortes em Manaus por causa da automedicação com hidroxicloroquina. E como o medicamento está disponível nas farmácias, muitas pessoas vão nas farmácias, compram achando que é a solução, e aí tomam em casa, e acaba que muita gente morre em casa antes de ir para o hospital, porque tem paradas cardíacas, e não dá tempo de chegar no hospital, com o hospital ainda sobrecarregado, elas não têm tempo de chegar no hospital e acabam falecendo, por causa desse uso maior do medicamento, que traz vários efeitos colaterais. Qual a recomendação que você, como um dos estudiosos do assunto, faz em relação a essa situação? Como a pessoa que tem a suspeita do problema, ela deve proceder? A recomendação é seguir as ordens da Organização Mundial da Saúde, né? Fique em casa, se possível, né? Se você tiver condições de ficar em casa, manter o isolamento social, isso reduz a curva de transmissão do vírus e diminui a pressão sobre o sistema público de saúde. Então, acaba que você dá espaço e tempo para os médicos trabalharem nos hospitais e também você dá tempo para os cientistas poderem pesquisar o medicamento que pode atuar e realmente curar essa doença, que atualmente não existe. Ok, mas eu me refiro Então, evita a automedicação. Só se você tiver alguma doença, procure um médico, né? Se tiver algum sintoma, como tosse seca e febre, tem que procurar um hospital, procurar um médico. E não se automedicar. E nunca se automedicar, né? Porque a gente está falando de uma doença extremamente grave e de uma sugestão de um medicamento controverso, mas qualquer situação de qualquer doença, a automedicação sempre é perigosa. Essa é perigosa, claro. Ô Danilo, agradeço você, meu amigo, pela entrevista. Você gostaria de acrescentar alguma coisa que você acha necessário?
Mas eu gostaria de falar que, assim, além da hidroxicloroquina, existem vários outros medicamentos, né? Diz que atualmente eles têm um levantamento que tem mais de 300 ensaios clínicos em desenvolvimento para tentar desenvolver fármacos para a Covid-19. Entre esses, tem um medicamento chamado de Remdesivir, que atualmente é o único que foi feito um estudo duplo cego, randomizado, multicêntrico, controlado, e ele teve um resultado interessante. Ele não chegou a diminuir a taxa de mortalidade das pessoas que estavam com casos de infecção Covid-19, mas ele diminuiu o tempo que elas ficavam na UTI. Em geral, as pessoas ficavam 11 dias em UTI, e aí, com as pessoas usando o Remdesivir, elas passaram a ficar 4 dias a menos, em torno de 7 dias. Porque esse é um medicamento que ele freia um pouco o vírus, né? Ele impede a replicação do vírus, ele dificulta essa replicação. Então, ele dá tempo para o sistema imunológico da gente poder trabalhar e poder retirar o vírus do organismo. Então, ele acaba que reduz o tempo de UTI das pessoas. Então, atualmente, ele é possivelmente o remédio que está com maior possibilidade de ser aprovado, de virar um fármaco para a Covid-19. Ele também já estava sendo usado para ebola, mas aí o ebola, a epidemia estava passando, né? E aí eles agora adaptaram para o Covid-19. E também tem outros medicamentos sendo desenvolvidos. Semana passada, há pouco tempo, tem uma indústria farmacêutica nos Estados Unidos que anunciou que tem um anticorpo que eles conseguiram separar de vários outros anticorpos que eles tinham na banco de dados deles, e tem um anticorpo que conseguiu ter um efeito muito bom, em torno de 100% para o coronavírus. Testes in vitro, né? Ainda falta fazer os testes de ensaios clínicos, falta fazer tudo, mas tem resultados muito promissores nesse sentido. Então, tem os Ok, medicamentos que podem ser úteis ainda. certo. Danilo, então a gente conclui aí de toda essa nossa conversa que está se encontrando, né, as formas adequadas de tratamento e também caminhando para a vacina. A propósito disso, você teria alguma informação para nos passar sobre em que pé está aí os estudos da vacina do mundo? Não, a vacina ela demora muito mais do que um remédio para ser feito, né? Porque para você ter certeza que a vacina está atuando, que ela está realmente sendo eficaz, tem que esperar, né? Que a vacina realmente, pelo menos uns 5, 10 anos, que a pessoa não vá se infectar novamente. Porque você não tem como falar que a vacina realmente é eficaz se ela não vai ter uma reinfecção, né? Então, se você acaba que você tem que esperar a pessoa, se ela tiver uma reinfecção ou não, aí para você avaliar se a vacina foi eficaz ou não. Então, por isso, para ter uma vacina completamente eficaz e garantida, demora mais do que o fármaco. Mas estão fazendo agora análises mais rápidas do que são feitas naturalmente, né, para correr, porque é uma emergência mundial. Mas geralmente a vacina demora mais do que fármacos. Ok. Então, até agora não tem muitos resultados para vacinas. Ok, Danilo, muito obrigado. A gente vai se falar mais adiante. Qualquer informação que você tiver aí para passar para a gente, agradeço você pelas suas informações aqui, muito importantes. Muito obrigado a Certo? você. Até mais. Boa tarde. Falou, um abraço para você, tudo de bom. Abraço.